Tem esses espíritos, né, que vampirizam as pessoas e não deixam ela... Isso é meio clássico, né? Existe na cultura, tanto na cultura cristã, da batalha espiritual, quanto na cultura espírita, tem esses espíritos. Na verdade, o entendimento é que esses seres, eles precisam de fonte de energia. Uhum. E como eles não conseguem outras fontes de energia, eles sugam de quem está vivo, né? Uhum. Ou dos seres humanos, nesse sentido, né? Na doutrina espírita, o ser que está desencarnado, ele está querendo sugar essa energia da pessoa que está viva. Na doutrina cristã, ele está afastado de Deus, ele se desligou de Deus, e Deus é a fonte de energia, ele está tentando puxar a energia das outras pessoas. Na espírita seriam os obsessores? Seria, eu acho que sim, né? Os obsessores e tal. São esses espíritos que estão ali meio perdidos ali, indo por tudo ou nada, tentar se alimentar um pouco, né? Mas se você quiser uma história de nome de espíritos, eu tenho uma história que até hoje me surpreende. Eu não gosto de falar certos nomes dos de bichos. certas entidades, das né? entidades. Porque você falar ou dominar o nome da entidade, principalmente no exorcismo católico, é importante, né? Uhum. Você saber o nome, tanto que naquele filme... Invocação do Mal 2, do Cavalo? Aqui não. O com Anthony Hopkins, que ele era o padre, como é que era o nome daquele filme? Ritual? O Ritual. O Ritual. Aí ele, no final, ele consegue o nome Que tem Baal. Alice Braga, não é também? Ela tá no filme. Alice Braga, não Alice lembro. Braga, que tá no Ritual? Não me lembro agora. Não, acho que é só o Anthony Hopkins. É. Ou ela tá? Não lembro agora também. Não Mas eu lembro desse filme. Então, aí ele, qual é o seu nome? No final, o espírito fala Baal, aí ele consegue expulsar, né? Então, na liturgia do exorcismo católico, ele precisa saber o nome da entidade, né? Uhum. Mas tem um negócio de quando você fala o nome, você meio que... Prende o cara. Você pode prender, no caso do... Prende no sentido assim, te conheço. Agora a gente vai lutar. Você pode ter poder sobre também. Né? Uhum. Tem alguns detalhes na Bíblia sobre isso. Tem uma situação que os pais de Sansão viram um anjo e o anjo falou, o filho de vocês vai ser uma pessoa muito especial, vai ser muito usado por Deus. E aí eles falam assim pro anjo, como é que é seu nome? Ele falou, meu nome é um mistério. Não vou falar. Ele não quis falar, né? Que aí os caras vão ter poder sobre. Mas peraí, mas aí mesmo os anjos também ficam nessa de esconder o nome? Acho que sim, porque dependendo do caso, ou ele vai dar uma informação que ele não quer dar, ou ele vai dar às pessoas poder sobre ele, né? Salomão, Entendi. Segundo o misticismo ali judaico, né, da Kabbalah, ele, conhecendo o nome dos 72 espíritos, ele conseguiu dominar, né, esses espíritos. Que é o que a gente fala que é as clavículas, né? Clavícula maior, menor, né? A goétia, né? Então tem essa questão, né? Mas como é que é a história minha do nome? Você não gosta de falar. Que eu evito falar, mas hoje eu vou falar, senão não vai fazer sentido. Mas se você falar e já sabe qual é o nome, uma vantagem sobre ele você já tem, né? Com o problema certeza. é se você não soubesse o nome. E eu pedi a Deus pra me falar qual era o nome. Eu nunca tinha sabedoria feito isso. divina pra... Eu não sei e Deus porque fala, ou Deus... Ele me respondeu. Na minha mente. Tá. Aí o cara fala aí, esquizofrênico. Às vezes eu sou, não sei, né? Então, a gente tava falando disso antes, né? Mas a história tem início, meio e fim, ela foi coerente, pelo menos na sequência dos fatos, né? Sempre final do ano, Natal e Ano Novo, eu passo no Rio com a minha família, né? Eu não tenho nenhum parente aqui em São Paulo. Aí, tava super feliz, fico feliz porque eu, além de ver a família, tô na minha cidade natal e tô na praia, e né? é fim de Vou ano, surfar. vamos surfar, Então, vamos se assim, divertir. clima, felicidade total, alegria, Natal, Não família. tinha abertura pra nenhum obsessor. Não tava com nenhuma energia negativa, nem pensamentos do mal. Não tava pensando em demônio, nem nada. É só alegria. Só coisa boa. Me dá um tempinho, demônio. Vou passar o Natal, o Ano Novo. É interessante quando vem assim, né? Você tá felizão, de boa. repente, de onde veio isso? E aí... Assim foi pra você, né? Felizão, dia seguinte ia ter almoço na casa da minha mãe, encontrar a família, né? Tá com meus pais, felizão. Deitei, a gente tem a casa lá em Niterói, né? Minha casa, amo a casinha que a gente tem lá, é pequena, mas é aconchegante, felizão. Meu quartinho, minha caminha, Rio de Janeiro, fim de ano. Meu pai. Amanhã eu vou almoçar na casa da minha mãe com minha família. Tá parecendo um roteiro de filme. A gente vai jogar tênis. Estava tudo bem com o Daniel. O condomínio dos meus pais minha filha, por exemplo, ela fala, pai, o condomínio é o meu lugar favorito do mundo. É um recanto, entendeu? né? Essa atmosfera. Uhum. Aí eu deito na minha cama feliz. Quando eu fecho o olho, eu vi uma cabeça de um cavalo gigante, assim. Me deu uma coisa ruim. Mas peraí, não foi sonho? Não. Foi tipo, eu fechei o olho e já viu. Fechei e vi. Eu não tava dormindo. Fechei e vi. Aí eu falei, o
que é isso? Não Agora? tinha nada a ver. Essa hora? Tem nada a ver com cavalo, né? Cavalo. Não era um cavalo meio assustador. Estranho, um cavalo estranho, assim, uma cabeça de um cavalo. Aí eu falei, cara, isso não é do bem, não. Isso é algo ruim. Aí me deu esse insight, assim, eu preciso saber o que é, pra eu poder entender qual que é a afronta. Eu senti que aquilo ali ia querer fazer algo contra mim. Tá tudo bem? Não Entendeu? vai ficar tudo bem, não. Aí eu fiz uma oraçãozinha ali e tal. Falei, Deus, qual que é o nome? Aí veio na minha mente. Adramaleque. Falei, cara, nunca ouvi falar nisso. A Bíblia tem. Adramaleque. A Bíblia tem Amaleque, os amalequitas, mas Adramaleque eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, Adramaleque. Botei aqui pra internet. Aí eu fui na internet. Levantou. Eu não sei se é André o nome dele? André. Não sei se tem acesso à internet aí. Ou se você quer jogar depois aí. Adramaleque. Aqui tem. É um segundo o Wikipedia, eu acho que está correto, apesar de Wikipedia não ser 100% confiável. É um príncipe do inferno e a imagem dele é um cavalo com asa de pavão. Eu vi essa. A asa aquele do pavão. É o pavão, né? E o cavalo. Adramaleque. Adramaleque. Se você botar aí. É isso aí. Eu vi essa dá cabeça. Pra ver aqui? Foi essa cabeça. Mas você nunca tinha tido contato com um cavalo meio pavão? Não, nem sabia que existia isso. Fora esse nome, Adramaleque, pô. Eu conhecia a Amaleque e a Amalequitas. Aí eu falei, epa. É uma cabeça meio de... É um cavalo mesmo. É um cavalo com as em penas, pé, né? Dá pra ver, André? Isso. Aqui? É um homem com cabeça de cavalo e o rabo de pavão, né? Ó, a penugem de pavão. Aí, cara... Tem. Eu falei, pô, príncipe do inferno, mano? Poxa, eu não faço nada com ninguém. O que esse cara quer comigo? Pera aí, irmão. E era uma hierarquia boa lá, né? Pô, falei, príncipe. Precisa nesse... Sabe quando você esbarra sem querer no valentão na escola? Você fala, irmão... Não, foi sem querer. Cara, o que eu te fiz? Eu não quero nada contigo, não. Pô, segue tua vida aí. Gente. Não quero atrapalhar faz tuas coisas aí, meu. Aí eu falei... Deus, pô, me protege isso aí, eu repreendo esse nome de Jesus e tal. Aí eu orei assim e dormi e esqueci disso. Esqueceu a Adramaleque. Esqueci, acordei felizão, fui pro almoço. Você acredita que no meio do almoço teve uma briga terrível no meio da família? Jura, sua família lá brigou? Brigou, cara. Brigou, discussão feia. Mó discussão, aquela situação lamentável, né? Que você tá lá pra se alegrar, começou um bate-boca, não sei o quê. Não era por política, não, né? Na hora que o negócio deu uma acalmada, aí eu falei, pô, Adramaleque. Aí você lembrou? Lembrei, falei, pô, Deus me avisou que ia ter encrenca. Então, mas aí depois a gente se reconciliou, pediu perdão e tal, não sei o quê. Mas aí nesse caso não tem que fazer chega pra lá, nesse Adramaleque, tipo, fora a oração, sei lá? Aí a gente... Ficar aparecendo sempre. Eu conversei com a minha esposa. Não, depois nunca mais. Nunca mais. Só se ele continuou tentando me atrapalhar, mas sem aparecer, né? Com outros problemas. Mas foi uma experiência muito forte pra mim. Então você levou como um aviso mesmo, foi um né? aviso, que apareceu como se fosse e amanhã... uma premonição. Uma premonição, pra quem é mais da linha espírita, ou pra mim, no universo cristão, a gente fala de revelação, né? O Deus chegou e falou, ó, abriu o olho aí. O pessoal tá querendo te dar uma rasteira aí. Tá vindo algo aí. Fica esperto, né? Um rapaz da igreja, que eu já conhecia há um bom tempo, ok? Já conheci ele, sei lá, uns 5 anos. Ele me falou assim, poxa, Daniel, eu reencontrei uma menina que eu namorei na minha juventude, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu falei, pô, legal. E a gente tá querendo namorar. Só que ela não tá na igreja ainda. E eu quero trazê-la pra igreja. Aí eu falei, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, a gente traz, a menina começa a frequentar a igreja e depois a gente, né, inicia aí um processo e tal. Eu acompanho vocês aí, faço um acompanhamento de casais, né? A gente faz esse acompanhamento. Aí ele falou, então, eu quero te apresentar a menina e tal. Aí eu falei, é bom pra ela conhecer a igreja, a gente da igreja, né, os pastores, pra ela se sentir à vontade. Aí ele falou assim, mas tem um negócio, Daniel, ela não é evangélica, mas ela é de uma outra religião. Mas não tem problema não. Qual o problema? Só que ela era de religiões assim, que lidam com a parte espiritual, né? Pra não dizer muito especificamente, ok? De religiões que têm contato com as entidades, os espíritos, né? Então, eu falei, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E é um cara muito simpático, beleza? Então a gente marcou. Não me lembro como é que foi, mas... vamos marcar, sei lá, quarta-feira, 3 da tarde, lá na sala.
Aí você vem com ela, me apresenta, a gente conversa, vai ser ótimo, vai ser muito tranquilo. Perfeito. E aí chegou o dia. Então chega lá o rapaz com a menina, ele me apresentou, a menina muito gente fina, muito simpática, muito legal, assim, bem comunicativa, né? Uma pessoa alegre, pessoa feliz. Falei, tá tudo ótimo. Aí eu falei com ela, pô, que legal que você tá vindo aí à igreja. Ela falou, então, eu sou de uma outra religião, né? Mas na minha religião, lá tem Jesus também. Então, assim, eu não sou evangélica, mas eu adoro Jesus. Jesus pra mim é tudo, entendeu? Aí eu falei, pô, graças a Deus, que bom. Pô, já ajuda muito, né? Ia ser ruim se você chegasse aqui falando que não gosta de Jesus. Se você gosta, tá, ó, pô, que maravilha, glória a Deus. Aí ela falou, mas o problema é que os evangélicos acham que a minha religião é coisa do mal, entendeu? Que acham que lá é tudo do mal. Ela falou, não é do mal, não. Eu amo Jesus, eu falo sobre Jesus, eu estudo a vida de Jesus. Falei, pô, que ótimo, maravilha. Aí fomos conversando. Aí eu falei, poxa, então você quer passar a frequentar aqui a igreja? Ela falou, claro, pô, sim, acho muito legal. Ela falou, pra mim não é mudar muito, porque eu já gosto de Jesus, então se na igreja evangélica adora Jesus, eu tá em casa, porque eu gosto de Jesus também. Aí ela falou, o pessoal evangélico acha que a minha religião é do mal, né? Só que lá tem Jesus, a gente faz as coisas boas, as boas obras e tal. Falei, pô, graças a Deus. Que bom, pô, maravilha. Falei, ótimo, a menina é simpática, gosta de Jesus, então parece ser uma boa pessoa aí pro rapaz, né? O rapaz, pô, se Deus quiser, eles vão ser felizes, ela vai ser uma boa mãe e tal. E aí, eu gosto muito de conversar, acho que vocês já perceberam, né? E aí eu perguntei para ela, você começou a frequentar essa outra religião? É claro que nisso eu acho que eu fui meio conduzido pelo Espírito Santo, e eu falei para ele, você começou a frequentar essa religião lá porque sua mãe te levou desde criança, sua família também ou aconteceu alguma coisa que te fez ir para lá? Porque eu senti que ela tinha ido lá em busca da solução de algum problema, entendeu? E por isso eu gostaria de entender melhor o histórico familiar, né? Porque uma das coisas muito importantes da gente que faz acompanhamento pastoral é entender o contexto familiar da pessoa, se ela teve problema com o pai, problema com a mãe, porque isso aí acaba no futuro interferindo na relação com o marido também, né? Porque às vezes a mulher projeta no marido que o pai foi para ela, se o pai não foi legal, ela fica com problema de relacionamento. Não é sempre que acontece, mas há uma recorrência nisso, há uma certa regularidade. Então a gente fazendo aquilo que o pessoal chama de anamnese, né? Fazendo uma espécie de anamnese ali, conversando, na boa, tudo tranquilo, até o momento que eu falei com ela. Mas olha só, você começou a frequentar essa religião porque você tinha algum problema, você foi pedir ajuda, ou seus pais frequentam e tal? Ela falou, então. Quando ela falou então, eu falei, cara, lá vem coisa, quer ver? O que ela me contou foi o seguinte, desde que eu era muito pequena, eu ficava possuída. Aí eu falei, pô, que estranho isso, né? Aí eu falei, mas assim, desde que eu era muito pequena, que idade mais ou menos? Desde pequenininha, sei lá, 1 ano de idade, um negócio assim, sei lá, muito nova que ela falou. Aí eu fiquei imaginando, né? Eu já vi criança assim, bem alterada, né? Mas fiquei imaginando a criança de 1 ano possuída, né? Como é? Não consegui nem imaginar. E ela foi descrevendo, né, a história pra mim, né? Imagina assim, uma conversa super tranquila. E aí o negócio foi ficando... Nessa hora, se fosse um roteiro de um filme, era o plot point 1, né? A parada mudou da água pro vinho. Eu tava, que legal, que maravilha, pô, esse casal vai ser abençoado e tal, que maravilha. De repente eu já falei, lá vem pepino aí, lá vem abacaxi pra eu descascar, meu Deus. Aí ela falou assim, não, desde que eu era bem pequena eu ficava endemoniada. Eu falei, mas endemoniada como? Você ficar gritando e tal? Ela entre outras coisas. Ela falou assim, eu ficava no berço toda empenada, né? Que a mãe e os pais contam, né? Ela ficava toda empenada no berço, assim. E a situação era tão estranha que ela falou que ninguém tinha coragem de dormir no quarto com ela. Ninguém ficava no quarto com ela no berço ali, porque a menina ficava toda torta. Eu não sei se vocês já viram, né? Essas coisas que a gente vê nesses filmes, assim, da pessoa ficar toda empenada, isso acontece.
Pô, galera, imagina, né? Eu sou o pastor, eu que vou ter que segurar a bronca se der zebra. Então eu já tava me preparando mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Falei, cara, a chance de dar uma zebra federal aqui é gigante, ok? Quando ela começou a falar isso, eu falei, ferrou, vai rolar um fight aqui total. Aí beleza, comecei a pedir misericórdia a Deus, pedir perdão pelos meus pecados, comecei a pedir orientação para Deus e tal, por piriri pororó e tal. E ela foi falando. Então, eu tinha esse problema. E minha mãe me levou em vários lugares para tirar isso de mim. Mas em nenhum lugar funcionou, ok? Em nenhum lugar funcionou. Ninguém conseguia tirar esse negócio. A minha mãe me levava criança nos lugares e os líderes lá falavam assim, não, tira essa menina daqui porque a gente não consegue mexer com isso não. Isso aí é coisa brava. Tira. Me desculpa, eu não vou poder ajudar. Por favor, você não é bem-vinda aqui. Era nesse nível. Ok? Negócio assim, sinistro. Quando ela falou isso, contando essas histórias, eu me lembrei de um programa que passava na Discovery Channel chamado Supernatural. Vocês lembram disso? Não é o Supernatural a série, não. Era um programa da Discovery Channel que contava essas histórias, tudo baseado em fatos reais ali. Era um negócio assim, supernatural, um negócio desse. E aí, eu me lembro de um episódio que eu vi, cara, que eu fiquei grilado. Uma mulher tinha, nos Estados Unidos, eles tinham uma casa, e nessa casa acontecia umas coisas sinistras no porão, tipo, eles achavam que tinha um espírito que habitava no porão da casa. E ninguém tinha coragem de ir no porão. E aí eles procuraram, isso não tinha internet ainda, acho que era anos 80, eles procuraram na lista telefônica em algum exorcista. E aí eles encontraram o telefone de uma mulher que fazia, sei lá, exorcismo e tal. E aí a mulher chegou lá na casa e falou, opa, tudo bem, vim aqui, né, vocês me ligaram, me contrataram para fazer o exorcismo da casa, tipo o casal Warren, né? Vocês me contrataram para vir aqui, né, purificar a casa e tal. Então, como é que é? Eles falaram, ó, o negócio fica lá embaixo no porão. Vai lá. Ah, vocês não vão lá não? Não, de jeito nenhum. Aí a mulher desceu no porão. Quando ela desceu no porão, ela voltou com o olho desse tamanho assim, ó, e falou, me desculpa, eu não vou poder ajudar vocês não. Aí elas falaram, mas por que você não vai poder ajudar? Nós estamos precisando de ajuda. Ela falou, não vou poder ajudar não. Aí ela falou, por quê? Aí ela falou, eu cheguei lá, tava escrito o nome no chão lá, um nome, sei lá qual nome, né? Sarah. Eles falaram, e quem é Sarah? Aí a exorcista falou, Sarah é o nome da minha filha. Ou seja, o demônio que morava ali no porão já falou, se mexer comigo, eu mexo com a tua filha. A mulher não é boba? O que ela fez? Ó, deu linha na pipa, entendeu? Tipo, o que o demônio fez? Falou, vai querer brigar comigo? Se mexer comigo, eu pego tua filha. Botou o nome da filha escrito no chão. Tava escrito no chão a parada. A mulher, ó... E era isso que acontecia com essa menina, quando ela era criança. A mãe levava ela para os lugares, as benzedeiras, sei lá, um monte de lugar, vários lugares diferentes. Levava ela e os caras falavam, não, a gente não mexe com isso não, isso aí é coisa brava. Até o dia que ela falou, até o dia que um cara aceitou fazer o serviço. Aí eu falei, caraca, se esse cara aceitou é porque o cara era cascudo, né? E aí o que aconteceu? Ela disse que era uma... Nesse momento é difícil porque tem algumas histórias que são parecidas, mas o que eu me lembro que ela me contou era que era uma parada, era tipo uma parada secreta dentro de uma religião, entendeu? E ela chegou nesse cara, ela falou até o nome da entidade que o cara servia. Eu não me lembro exatamente qual era e também não vou falar pra ficar dando moral pra essas coisas. Mas ela falou que era uma parada toda escura assim, tipo uma sala, um quarto redondo e o cara ficava sentado no chão no meio. E ela falou que esse cara que servia uma entidade cascudaça lá conseguiu resolver o problema dela. E depois disso, eu acho que isso aí ela já tinha uns 14 anos, um negócio assim. Então ela falou que dos 14 anos até aquele momento que a gente conversou, eu acho que ela devia ter uns 40 anos, mais ou menos. Dos 14 anos aos 40 anos, ela nunca mais tinha tido esse problema. Nunca mais. Aí ela, graças a Deus, sei que. Sabe o que eu pensei? Falei, ferrou mesmo. Sabe por quê? Como eu sei como é que isso funciona, sabe o que aconteceu? Aquele negócio que tava nela, que já era pesado, ficou pior ainda, porque entrou um pior. É assim que a parada funciona. Entenderam?
É assim que a parada funciona. Aí Jesus fala o que na Bíblia? Quando o espírito sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta. E ele voltando para a sua antiga casa, se ela estiver vazia, ele vem e chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Eu falei, putz. Ela falou assim, graças a Deus, depois que eu fui nesse cara sinistro lá, o cara era bruxo mesmo, bruxão. Aí resolveu. E ela tava convicta que tinha resolvido. E eu falei, meu Deus, se a parada já empenava a menina criança, piorou 1000 vezes. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui nesse negócio hoje? Hoje vai ser poltergeist aqui na parada, meu Deus. E todo mundo feliz, E eu assim, meu Deus, Deus me dá força, socorro, pô, Senhor, só bota abacaxi pra mim, Deus. Aí eu falei, pô, tá ótimo, né? Graças a Deus, né? Pô, graças a Deus e tal. Aí eu falei, aí ela contou a história, aí resolveu. Aí depois disso, ela falou, depois disso, como eu frequentei vários desses lugares, eu comecei a frequentar lá, um lugar lá, essa religião. Aí eu falei, beleza, que bom. Graças a Deus, aleluia. Desespero, eu já pedindo misericórdia pra Deus, né? Eu sabia o tamanho da bronca. E era bronca brava, né? Porque quando a pessoa tem um negócio que você leva em vários lugares e todo mundo fala assim, não dá, tira daqui que eu não quero resolver, não quero mexer com isso, é porque a parada é brava. E aí vem um troço mais bravo ainda que entrou por cima. Aí eu falei, puxa vida, logo eu, né? Virei para-raio aqui do abacaxi. Aí eu tinha, obviamente, que eu tinha que orar por essa menina, né? Pra poder ajudá-la, né? Não posso deixar ela ir embora enganada, achar que tá tudo bem. Porque eu sabia espiritualmente, pela minha experiência, pela Bíblia, que não tava muito bem. Não tava nada bem, a parada tava sinistra. Porque dos 14 anos até os 40, o fortão entrou nela e dominou a parada. E falou pros que ficavam dando piti ficar quieto. Ele dominou e falou, trato é trato, me entregaram uma parada, me deram um presente pra eu resolver, eu resolvi, mas tô morando aqui. Beleza. E aí eu falei com ela, você já frequentou algum culto aqui da igreja e tal, tá começando a vir à igreja? Sim. Aí ela falou, eu perguntei pra ela, você vai querer começar a frequentar a igreja aqui? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, você chegou a aceitar Jesus na igreja? Aí ela fala, sim, mas eu sou serva de Jesus, Jesus é o meu Deus, eu sigo Jesus, é meu mestre. Acho que ela não falou Deus não, mas ela falou, Jesus é meu mestre, sim. Não tem problema, ela falou assim, não tem problema nenhum, pastor, em aceitar Jesus, eu aceito Jesus todo dia na minha vida. Falei, ótimo, tá tudo perfeito, então, glória a Deus. E eu sabendo que ia dar zebra, E a gente sabe pela Bíblia, que a Bíblia fala assim, provai os espíritos, para ver se eles realmente procedem de Deus. A Bíblia fala isso. E a Bíblia diz que o espírito que vem de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. O Espírito que vem de Deus, ele confessa isso, ok? Quando é o Espírito Santo, ele confessa isso. Então, esse é o test drive que eu uso nas pessoas. Eu falo assim, você já aceitou Jesus? Já. Falei, você se importa de a gente fazer essa oração de novo? Só que eu faço diferente, né? Eu não faço você aceita Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Não é isso. Não é isso. Eu falo, repita comigo. Eu já me preparei, meu irmão. O cara lá que queria namorar a menina tava felizão. Pô, que legal. A menina vai entrar pra igreja agora, a gente vai ser todo mundo feliz. Eu não falei nada, era só eu com Deus. Eu falando, é agora, meu irmão. Ó o polter... É uma pena essas coisas não terem sido filmadas, entendeu? É claro que expõe a pessoa e tal. Mas pra você teria que ver isso, pra você ver que o sobrenatural é real. Não foi filmado, mas eu vi e o cara viu. A menina não viu porque ela apagou. Entendeu? Ela apagou, a pessoa perde a consciência. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Eu estava longe dela, a gente estava numa sala, eu, ela e o pretendente a namorado, tá? Eu estava longe deles e eu falei, repete essa oração comigo. Aí ela falou o nome dela, peço perdão a Deus pelos meus pecados, tá? Aí ela assim, com a mão meio assim, eu falei, não, deixa o braço solto. Fica à vontade, fica tranquilo. Aí ela ainda virou pra mim e falou, pastor, você tá achando que você vai orar por mim e eu vou ficar possuída, né? Eu não fico possuída, não vai acontecer nada, porque eu amo Jesus. Ela ainda mandou essa. E eu dei uma zoada nela depois, ok? Ela meio que me deu uma afrontada. Ela falou, olha só, pode orar à vontade, pastor. Pode orar o que você quiser e não vai acontecer nada.
Nunca mais aconteceu, desde os 14 anos que nunca mais acontece nada comigo, esse problema tá resolvido. Eu falei, tá ótimo, vamos só fazer dar uma escaneada aqui pra ver se tá tudo certinho mesmo. Vamos passar o scanner aí rapidinho. Pode passar o scanner que você quiser. Eu falei, ótimo, tomara que não aconteça nada, aleluia. Ela falou isso. Aí, começamos. Repete aí então. Aí ela falou, peço perdão pelos meus pecados, declaro que Jesus é o meu único e exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Peço a Deus, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. Até aí tudo tranquilo. Aí eu falei, aí ela, amém. Eu falei, não, pera aí, ainda tem mais coisa, continua aí. Olha só, continua. E eu declaro que eu creio, e ela repetindo, eu declaro que eu creio que Jesus veio em carne. Na hora que eu falei isso, pessoal, ela tava com a mão assim, né? Ela tava, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela tava em pé. A mão dela começou a ir para trás. A mão, os braços dela começaram a ir para trás. E ela começou a empenar para frente. E a mão dela atrás começou a ficar assim, ó. Aí eu falei para ela, tá tudo bem aí? Ela falou, não, tá tudo bem. Aí eu interrompi a oração. Eu falei, tá tudo bem contigo? Ela falou, não, tá tudo bem. Só tô me sentindo um pouquinho estranha. Aí eu falei, posso continuar? Vamos continuar? Ela falou, vamos continuar. Vamos continuar. A menina era uma menina determinada, corajosa, entendeu? Era uma menina focada. Ela não gostava de ficar para trás, não. Ela queria superar o negócio. Na hora que a gente entrou nessa parte, eu declaro que eu creio que Cristo veio em carne, morreu na cruz, mas quando chegou nessa parte, mas ressuscitou o terceiro dia, ela já estava assim, ó, com a mão assim, ó, mas ressuscitou o terceiro dia. Eu falei para ela, continua, fala até o final, mas ressuscitou o terceiro dia. Eu falei, está sentada desta, ela está sentada lá. Aí o negócio pegou, entendeu? Aí pegou, mano. Aí a parada entrou. Aí veio para fora. O bicho que tava escondido ali veio pra fora, meu irmão. Aí foi sinistro. Aí você imagina a cara do maluco que tava querendo namorar com ela. Foi bravo. Aí ela já falou um monte de coisa. Eu não vou repetir aqui, mas falou um monte de coisa de vou fazer. Se mexer comigo já era. Eu odeio você. Eu odeio essa igreja. Eu odeio Jesus. Você não sabe com o que você tá... Tipo assim, você não sabe o que você tá mexendo. Aí eu falei, primeiro, cala a boca que eu não te perguntei nada. Segundo, você fica quieto aí. Mão pra trás e vai saindo que eu tô com pressa. Sai que eu tô com pressa. E o negócio... Foi difícil, meu irmão. Foi difícil. E a parada lá, eu peguei a espada do espírito, dei espadada no demônio. Eu falei, eu te rasgo agora pelo poder do sangue de Jesus. Foi sinistro, foi nível exorcista total, exorcismo de Emily Rose, tá certo? Maior luta espiritual. E o negócio, não, eu não quero, ela é minha, eu não vou sair. Ela é minha, eu tenho autorização pra estar aqui, não sei o que. Eu falei, sai agora, senão é pior pra você, você vai sofrer mais. Vai saindo. Em nome de Jesus, eu declaro, maldição sem causa não prospera. Quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar. Ela confessou o nome do Senhor Jesus, ela é de Jesus agora. Sai. Aí de repente aí ela voltou. A menina tava toda maquiadazinha, toda bonitinha, voltou toda descabelada, voltou toda alterada. E ela falou assim, que isso? O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Eu falei, poxa, você falou que a gente podia orar tranquilo, que não ia acontecer nada? Como é que é isso aí? Ela, eu não sei, cara, o que aconteceu? Aí eu expliquei pra ela, não sabia o que tinha acontecido. Perde a consciência. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela, sei lá, eu comecei a me sentir mal, depois eu apaguei. Aí eu falei, pô, deu zebra aí. Você falou que não dava zebra? Ela, pô, desde 14 anos que não acontecia isso comigo. Falei, mas o negócio não saiu não, tá aí ainda. Aí ela falou, puxa vida, e agora? Aí eu sempre faço isso, eu falei, olha só, você tá se sentindo bem? Faz assim, eu sempre falo, faz assim com o ombro, ó. Tá sentindo peso no ombro? Aí ela meio assim, meio encurvada ainda. Pô, tô sentindo peso, hein? Tô sentindo meio enjoada, tô sentindo um enjoo e tal. Aí eu falei, então a parada ainda tá aí. Vamos orar de novo pra sair de vez? Aí ela falou, vamos orar de novo para sair de vez. Eu falei, você quer Jesus? Você quer firmar com Cristo? Ela falou, claro que eu quero firmar. Então eu falei, então você tem que assumir um compromisso com Cristo hoje aqui, sério, porque o bicho está falando que você é dele. Então você quer ficar com o bicho ou com Jesus? Não, eu quero ficar com Jesus. Eu falei, então vamos de novo.
Só que você vai ter que orar até o final, beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos de novo. Aí falou o nome, declaro que eu creio, que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ela foi inclinando de novo, morreu na cruz, a mão foi virando, morreu na cruz e tal. Falei, vamos até o final. Morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, mas está sentado à destra de Deus. Aí veio de novo, veio de novo. Falei, pô, você é teimoso, hein? A menina já falou que não quer você, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, eu declaro a palavra de Deus, não sei o que e tal, lá, aquela coisa toda. Aí, de repente, depois de muita luta, muito tempo, coisa mirabolante acontecendo, né? Coisa horrorosa. Aí, pô, saiu. Aí ela voltou, falou, e aí, pastor, o que aconteceu? Eu falei, deu de novo, mas acho que agora saiu. Faz assim com o ombro. Ela aí, agora eu tô levinha. Pô, tô levinha. E aí o enjoo no estômago, saiu. E o ombro? Não, saiu, agora saiu, pastor, agora saiu. Aí o maluco que queria namorar com ela, que tava assim, ó, o cara nem me ajudou na oração, o maluco ficou olhando só. Quase foi, meu irmão, ora aí também, cara. Tá difícil fazer o serviço sozinho aqui. Você não é crente aí desde criança? Ora aí, me ajuda aí, pô. Mas não falei nada, não. A bronca veio pra mim e eu tinha que resolver. Aí eu falei, tá bem? Tô bem. Estica o ombro. Esticou o ombro. Falei, tá sentindo leve? Tô me sentindo leve. Glória a Deus. Eu não quero mais saber desses espíritos na minha vida, não, e tal. Falei, aleluia. Na hora que eu mandei essa, galera, a menina com a maquiagem toda escorrida, toda descabelada, a roupa toda amassada, o maluco vem, abraça ela e me abraça e fala, glória a Deus, pastor, vamos tirar uma selfie. O cara queria tirar selfie com a menina lá toda... Eu falei, que selfie, meu irmão? Pô, a gente tá orando aqui, tu fica só olhando aí igual um bobo agora que o negócio termina, tu quer tirar selfie, cara? A menina tá toda desconfigurada aqui, com a maquiagem toda arrebentada, não vai tirar selfie nenhuma não, rapaz, tá maluco? Que selfie, rapaz? Pô, aproveitei pra dar uma bronca nele. Falei, porra, eu precisando da maior ajuda aqui, agora você quer tirar selfie com demônio aqui, pô? Que selfie nada, meu irmão. Vamos tirar selfie nenhuma não, a menina tá toda torta aí, pô. Toda descabelada, com a maquiagem toda errada, ok? Mas o Crowley estava metido em muitas coisas, até do Abraham Lincoln, foi ele que fez o rito? Fez o rito, aí ele fez vários ritos que deu zebra, né? Que deram zebra, né? O que, por exemplo? O rito no Lago Ness, pô. O que ele tentou fazer? Ele não comprou aquela mansão lá do Lago Ness, fez um rito de abertura de portal brabérrimo, aí abriu o portal, liberou as entidades. Não mandou de volta. Aí o bicho ficou solto ali. Dizem que o monstro no Lago Ness é a entidade que ele invocou, que fica ali atormentando a galera na região. Aí o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que é 100% crowleyano também, explícito. Comprou. Você tem até os símbolos da telema nos álbuns do Led Zeppelin. Comprou a mansão ali no Lago Ness, mas falou que teve que vender, que tinha uma vibe muito estranha ali. Depois que ele comprou essa mansão, várias tragédias aconteceram na vida dele e do Robert Plant. Robert Plant perdeu o filho com uma doença inexplicável. Até hoje ninguém sabe o que o filho dele teve. Então, assim, é uma história estranhíssima, né? E ele dizia que... como é que... Tem umas entrevistas que ele fala... Pô, como é que você fez pra compor... Stairway to Heaven. Stairway to Heaven tem tudo a ver com as escadas de Jacó dentro do esoterismo, né? Qual que é? No esoterismo, na árvore da vida, tem duas colunas, né? Tem o pilar da mãe, do pai e tal. Uma das colunas eles chamam de... O que é? Então, cada símbolo desse é símbolo de um dos membros da banda. Do Led Zeppelin? Você tem o Jimmy Page, você tem o John Paul Jones, o Robert Plant e o John Bonham. John Bonham morreu, né? Acho que é... Alcoolismo? Alcoolismo, de álcool. E o que significa cada símbolo? Eu não sei interpretar esses símbolos, não. Essa eu vou ficar devendo. Tá. Mas eu já estudei isso, mas não me lembro. Mas é como se fosse um sigilo. Um sigilo... Você manja, você sabe que é sigilo, né? Claro. Pra quem não sabe o que é sigilo é o seguinte... Sigilo não é... É segredo também, mas não... Não nesse sentido. Não nesse sentido. Chama-se sigilação, né? Ou forma pensamento. É uma magia que você faz um desenho e esse desenho ele cria uma consciência e essa consciência adquire como se fosse uma vida própria e cumpre a missão para a qual foi dado, né? Isso no ocultismo é
principalmente na magia do caos. A magia do caos é uma magia mais moderna, mais simples de fazer, né? O Alan Moore, vários autores aí de quadrinhos. Que são telêmicos também, né? Total. Tudo Telemann. A magia cerimonial, o cara pra fazer um ritual... Tá falando dessas coisas, aparece um cara de branco. Pô, grandão, né? Nada aqui, cara. Não, se for pequeno, a gente dá um bico nele, mas desse tamanho, né? Porra, abriu um portal e apareceu o cara aí. Não tem nada, só tem bala Juquinha pra oferecer, né? Umas barrinhas aqui de cereal. Inclusive no ritual de Abramelin tem ensinando a fazer os sigilos, né? Pra cada demônio, não sei o que e tal. Tem os 72 sigilos, cada um pra uma entidade, igual aquelas da Goetia, nada. Mas o Crowley, ele teve um outro ritual também meio... Que deu errado? Mais ou menos deu errado, porque ele estava em Portugal, aí foi conhecer o Fernando Pessoa, o poeta famoso, né, do Omar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, Heterônimos. né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Esse cara ele era mais bruxo do que o Crowley. Ele chegou pro Crowley e falou: Crowley, teu mapa astral tá todo errado, mano. Tu entendeu tudo errado, deixa eu refazer. Ele refez o mapa astral do Crowley e ajudou o Crowley a entender o seu próprio destino. E aí, ele junto com o Fernando Pessoa, junto com o Crowley, eles foram para um lugar lá em Portugal que eu acho que chama Garganta do Diabo, e eles simularam uma morte do Crowley. Como se... o cara que chama a polícia, o rapaz caiu aqui, morreu, sumiu. Pra quê? Ele simulou uma morte dele. Por um lado, era um ritual. Por outro lado, alguns dizem que ele estava tentando simular sua própria morte, porque ele estava trabalhando, igual o John Dee, que eu falei no início, ele estava trabalhando como espião da Inglaterra. E ele queria dar uma saída de cena, porque já tinha virado meio um arquivo vivo. Sim. E ele tentou dar um somebody de que, tipo, o Elvis não morreu, vou morrer só pra sair de cena. Tipo, o Michael Jackson tá vivo ainda, aquela história, né? Então, era um ritual ali também que... Acho que parece que deu uma zebra, né? Porque logo depois fala, morreu não, vi ele passando aqui, ó. Tava ali, ó. Tava ali comprando pão ali. Então foi um tipo de ritual também. Tem a ver com o Abramelin, porque no Abramelin praticamente você encontra com o seu lado escuro. Depois você sobrevive ao ritual e vem o anjo da guarda pra te proteger. O santo anjo guardião, que daí é o teu propósito. Né? Ele te revela. É algo semelhante a isso. Tem a ver com os mistérios de Eleusis na Grécia, que é a história de que Hades, ele sequestrava Perséfone, levava para o mundo dos mortos, depois trazia de volta. Então essa rota de Perséfone de ser sequestrada para o mundo dos mortos, mas achar o caminho para voltar. Que os gregos explicavam na mitologia grega, o inverno era quando Perséfone estava no mundo dos mortos, e aí o mundo ficava triste, frio. Quando ela voltava era a primavera e o verão. Aí eles explicavam assim. Isso tem a ver com o esoterismo também, quando eles fazem os ritos de passagem de estação, né? São 4 ritos, né, de passagem de estação, mais o 5º, que é o Black Sabbath, que é a missa obscura. Por quê? Que aí são 5, aí tem a ver com o pentagrama. Que é na época do Halloween? Né? Na época do Halloween, 38 de outubro, que aí é a festa da chefia, né? Pra dar uma moral pro chefão. É mesmo? Seria... A festa, são 4 mais uma que é a 5, né? Aí aí forma o pentáculo ou pentagrama. Entendi. Isso aí já em outras sociedades, mas inclusive, só pra voltar na estrela Sirius, só para citar, o Crowley criou uma sociedade chamada Astrum Argentum. Sirius também é o rádio, aquele rádio por satélite nos Estados Unidos é Sirius, né? Sirius, você tem eu acho... Pega o logo aí da Sirius, do rádio por satélite. Eu acho que o acelerador de partícula do Brasil se chama Sirius, que tem em Campinas também. E tem muita coisa de ufologia também da estrela Sirius, né? A estrela Sirius é uma estrela binária, né? São 2 estrelas. A segunda não parece, descobriram só com um equipamento muito avançado, mas tem várias tribos americanas que já tinham os desenhos da órbita da estrela Sirius A e Sirius B. A B que não dá pra ver. Nossa. Os caras sabiam só olho nu, porque os amiguinhos contavam pra eles, né? Cara. É mó doideira, né? Você vê a tribo Hope lá desenhando certinho a órbita de Sirius A e Sirius B, pô, você fala, pelo amor de Deus, né? Então, a Astrum Argentum significa o quê? Uma Silver Star, estrela de prata, né? Que é a estrela Sirius. É uma das sociedades que o Crowley criou. Mas você tá falando do Sirius por quê? Só pra dizer que
para o esoterismo crowleyano, a estrela Sirius também é muito importante. Não só no Egito, não só na maçonaria. E quando ele morre, o que ele deixa? Ele deixa alguma missão? Ele deixa os discípulos? Deixa gente pra caramba, né? A ordem principal ali ficou a OTO, a Ordem do Templo Oriente, né? E aí ele inglês, a gente não pode esquecer que ele é inglês, ele cria uma filial da OTO em Pasadena, na Califórnia. E aí ele escolhe um cara chamado Jack Parsons pra tomar conta. Então, o Jack Parsons, ao mesmo tempo, era o cara que fazia os foguetes da NASA, na JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, a empresa que tem até hoje. Quando você vê vídeos da NASA mostrando a Lua, tá escrito pequenininho ali, JPL. Total. E esse cara era o físico de aviação que fez os foguetes da NASA e ao mesmo tempo era o representante do Crowley nos Estados Unidos. Porra, olha essa relação. A fusão interessantíssima da ciência com a alta magia, né? Que é uma fusão que a galera fala, cara, não faz sentido, porque ciência é uma coisa, magia é outra. Mas peraí, o pai da Royal Society, que é o Francis Bacon, ele era Rosa Cruz, pô. Então, um dos pais da Royal, outro cara que foi um dos fundadores da Royal Society, Elias Ashmole, era um ocultista também. Então existe uma coisa curiosa que o alto escalão da ciência tá cheio de esotérico, tem cheio de ocultista. Tem uma intersecção aí, né? Tem. Aí tem o filme, o livro Anjos e Demônios do Dan Brown, que mostra que no acelerador de partícula no CERN tem um monte de ocultista ali querendo implementar a nova ordem mundial e tal. Tem 1% de verdade naquilo ali. Não sei se foi no dia que você veio aqui, alguém falou que a inauguração de um desses aceleradores fizeram um ritual ou uma encenação de uma parada. Foi eu que falei. Muito bizarro, né? É um rito com capuz escuro, né? E eles ficaram em volta da estátua de Shiva que tem ali. Então, cara. E Shiva... o Shiva Nataraja é o Shiva destruidor de mundos, né? Aí ele tem um círculo em volta dele. E ele tá... E Shiva é homem, tá, pessoal? Pra quem não... Aí ele tá com a esposa de Shiva é Kali. Aí Kali tem o Kali Yuga, né? Na Índia, que é o ciclo de Kali da destruição. E tem o culto de Kali do Kalimá do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ah, é? Olha, é o culto de Kali. Buscar lá. E o sacerdote de Kali no Indiana Jones e o Templo da Perdição, ele fala que eles querem trazer de volta o culto de Kali no mundo para trazer uma nova ordem mundial. Ainda manda essa para que Kali institua o Kali Yuga e venha o fim do mundo para reconstruir o mundo, né? Shiva. Então o Shiva Nataraja tem um círculo em volta dele que é uma representação do CERN, né? Um acelerador de partículas. E o Shiva, ele ao mesmo tempo ele é o destruidor e o reconstrutor do mundo. E aí você fica meio preocupado, né? Você fala, pô, tu faz uma máquina desse tamanho que passa pela fronteira da França e da Suíça. Que tem partícula de Deus. Pô, é o bóson de Higgs. Tentando ver coisas... Que... Aí os somebody love da internet falam, isso pode abrir um buraco negro e sugar, destruir o mundo. A galera vai ficando com medo. Aí o pessoal vai ficando com medo. Aí, de repente, um maluco com uma câmerazinha numa janela filma um ritual sinistro pra caramba na praça central ali do CERN, em volta a estátua de Shiva Nataraja, que é esse aí. Se vocês quiserem botar... Tem essa notícia até em português. Ritual CERN. Achou? Aí os caras falaram assim... Não, era brincadeira. Ah, é? A gente tava só fazendo a encenação. É zoeira. Tipo uma pegadinhazinha. Zoeirazinha. Foi uma prenda. Quem perdeu a aposta tinha que pagar uma prenda. Zoeira pelo mundo. Aí a galera fica com mais medo ainda, né? É claro que quando você pensa em Shiva, você lembra do Oppenheimer na hora, Total, né? Que o Oppenheimer era um grande estudioso da cultura hindu. Dizem que ele tinha um vínculo... eis que me tornei Shiva o destruidor de mundos, né? Ali a galera alinhada certinho ali, tá vendo? Mas tem uma foto melhor, viu? Tá dando pra ver os caras com o capuz ali, né? Eu não tô vendo essa foto aí, não. Tá um pouquinho... Mas tem outra foto que a gente mostrou da outra vez que tá bem melhor, viu? Porque foi uma filmagem feita na moita ali, né? Acho que é um print da filmagem. Vê se acha depois. Naquela época acho que não tinha nem smartphone direito ainda, né? Não me lembro que ano foi. Aí essa aí acho que tá um pouquinho mais nítido ali, né? Dá até pra ver o tênis do cara embaixo do roupão, né? Os caras com o capuz e com a vestimenta preta. Né? Então, assim, estilo de olhos bem fechados.
fechados, né? Do último filme do Kubrick, né? Que ficou... cara. Tem aquele ritual ali estranho pra caramba. Sempre colocam sexo, colocam uma coisa de mistério. Meio, envolve, né? Então, essa influência do Crowley nos filmes, né? Então ele deixa esse cara... Ele deixa o Jack Parsons. O Golden Dawn não é isso, não, né? A Golden Dawn, eu acho que ele achou light demais. É muito light. Muito light. Então esse cara, ele vai seguir que linha? O que ele faz? Esse cara que ele deixa o a OTO não apenas tem com o Jack Parsons, né? Não tô falando da OTO inteira, né? A OTO é a Ordem do Tempo e Oriente. Inclusive, eu acho que o 11º grau da OTO é o grau dos Illuminati. Aí o pessoal fala Illuminati não existe. Eu falo, tem um grau na OTO que chama Illuminati. Então, o que ele conseguiu fazer? Pô, o cara tá na Califórnia. Ele conseguiu impregnar a cultura telêmica em várias personalidades influenciadoras, né? Em várias bandas ali, não só Hollywood, mas também no music business, né? A indústria fonográfica. Só que ele não estava só na propaganda da teoria do Telemann. Ele estava na prática, continuando os rituais que Crowley estava fazendo de abertura de portais e de liberar as entidades que estavam em outras dimensões para vir para a nossa dimensão. Inclusive, um dos rituais mais famosos que o Crowley fez, que eu me esqueci a data, depois se os universitários quiserem me ajudar. Ajudem. O rito de Amalantra. Amalantra, você pode botar sem H mesmo, tem um H aí no meio, mas o rito de Amalantra acho que é 1908, alguma coisa assim. O Crowley faz um ritual em Nova York, se eu não estou enganado, e aparece uma entidade chamada LAM, L-A-M. Essa entidade LAM fala que ele é um representante de Horus e dá umas instruções para ele, só que essa entidade é idêntica ao que depois ficou conhecido como o alienígena Grey. Ele tem um cabeção igual o Megamente. E o Crowley era pintor também, desenhista, né, ilustrador, e o Crowley pediu permissão, falou, posso te desenhar? Ele falou, pode. Ele falou, então faz uma pose aí. Ele fez a pose, ele desenhou o cara. E naquela época não tinha cultura ufológica, não tinha ufologia, e no Crowley já tinha isso. Então tem gente que acha que essas entidades que aparecem como reptiliano, Grey, são entidades espirituais que o Crowley ajudou a liberar. E aí você vai também pro Cthulhu, total, do Necronômico, né, do Lovecraft. H.P. Lovecraft. Cada um vai nomeando, vai dando uma forma desses seres ancestrais. O Lovecraft, dizem que o avô dele era de uma sociedade egípcia. Aí você fala, pô, que sociedade egípcia? Aí é o antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim. Esse rito no Brasil ele não é reconhecido, mas ele é muito forte na Europa, né? Geralmente, nos Estados Unidos, por exemplo, um cara para ser consagrado tem que vir alguém da França ou ele vai na França. Mas ele também teria acesso a esse tipo de coisa? Então, o avô dele seria desse grupo e teria deixado na biblioteca para ele. E ele teria aprendido essas ideias do Cthulhu, dos deuses estranhos ugatianos, aquelas maluquices todas. Ele teria aprendido isso e adaptado. Então, aí tem um Necronômico dele que é cascudaço, né? Muito cascudo. O cara cria praticamente os gêneros de ficção científica com terror misturado, né? Horror cósmico. Foi pioneiro total, né? E tem linhas de sociedades secretas e linhas de ocultismo que são inspiradas no Lovecraft. Que é total. A ideia de que é uma coisa tão grandiosa que o ser humano, quando tem contato com isso, enlouquece, né? Ele pira o cabeção. Naquele filme... Cara, tem um filme chamado The Void, você assistiu? The Void eu não assisti, não. Cara, é muito bom, depois ver. Tem uma inspiração Lovecraft. Então, Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante, no 2... sai uma entidade no final, igual o Cthulhu lá. Quando ele vê a entidade, o cabelo dele fica branco na hora, ele entra em pânico. Tem a ver com essa ideia do contato com esses deuses Lovecraftianos, né? Então, dentro da teoria do Lovecraft, existem deuses que estão presos no planeta Terra, no subsolo, ou no mar. Existem deuses que... Na Antártida, né? Na Antártida. Isso é interessante pra caramba, né? Aí tem os deuses que estão na nossa Via Láctea, que vai na nossa sistema solar, que vai até Plutão. Hoje falaram que Plutão não é planeta mais, aí ficou Plutão, né? Mas naquela época eles acreditavam que a nossa sistema solar terminava em Plutão. Então havia deuses que só tinham acesso territorial para dentro de Plutão, e tem os deuses para além de Plutão,
que são os deuses, o The Great Old Ones, que eles chamam os antigos. E esses, como na mitologia do Lovecraft, Plutão é chamado de Yuggoth, aí tem os deuses transulgatianos, que estão além de Plutão. E aí são esses deuses da antiguidade, né? Aí eles vão dizer que Jeová, Deus da Bíblia, é um Deus que é mais recente, que é daqui. Jesus também. Quero ver tu pegar os antigos. Tem essa teoria, né? Os antigos que são sinistros, né? E um cara, por exemplo, William Schnoebelen, ele fazia invocação desses deuses lá no Lago Michigan, lá. Ele era membro de uns grupos ocultistas doidos lá. Ele falou que aparecia um bichão lá que é o Itaqua, o nome do cara. Itaqua. Que eles chamam de Windwalker, dentro da mitologia do Lovecraft, né? Que quando ele vai aparecer, primeiro passa um vento, mas não faz barulho nenhum de vento. Depois você ouve o barulho do vento e não tem vento. Sim. E aí esse deus aparece. Aí ele falou que apareceu no Lago Místico uma entidade que passou andando por cima deles assim, eles eram igual formiga. Cara. E aí o deus voltou pra dentro do lago, que ele falou, sabe quando a baleia ela dá um pulo assim, ela cai de novo e dá aquela pancada? Sim. Ele falou que a entidade caiu na água, falou que deu tipo um tremor de terra na cidade, foi sentido. Assim, só piração, né? Só maluquice. Isso tá no livro Lúcifer Destronado, do William Schnoebelen. Loucura, maluquice. Eu trouxe até se você quiser, eu mostro um material do William Schnoebelen que eu trouxe. Tá. Só pra quem quiser. Isso aqui é o William Schnoebelen, esse cara que conta essas histórias que eu falei do Lovecraft e da maçonaria. Esse aqui é o Leo Zagami, que é um italiano. Esse livro esse aqui é em italiano mesmo. Hoje você já tem isso em inglês. Le Confessioni di un Illuminato, né? Volume 1. Confissões de um Iluminato, volume 1. Que conta histórias interessantíssimas também. Então, Illuminati é uma sociedade secreta? É um pensamento? É uma filosofia? Então, dos Illuminati, aqueles Illuminati da Bavária, saem alguns grupos, né? Saem alguns grupos italianos. O Giuseppe Garibaldi, que fez a unificação italiana, foi inspirado naquilo. Você vê aquela mesma história, né? Dos Illuminati da Bavária. Qual era o projeto? Derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar uma república. Sim. Foi o que o Garibaldi fez na Itália. E quem estuda pouquinho da história da unificação italiana sabe que a maçonaria teve uma participação importante, né? Depois, na época da Guerra Fria, a loja P2 na maçonaria teve... lá na Itália teve uma participação importante, que é a loja Propaganda Due, né? A loja P2, ele fala muito sobre isso. Então, essa ideia dos Illuminati ficou impregnada depois em outras ordens, como nesse rito de Mênfis e Misraim, na Ordem do Templo Oriente. Você tem esse conceito dos Illuminati ali ainda operando por dentro dessas ordens, né? Mas eu acho que os Illuminati da Bavária, eu não sei se existe mais, talvez nem exista, né? Porque desbarataram ali quando caiu o raio no Cavaleiro, né? Então, esses conhecimentos ficaram impregnados nessas outras ordens aí. Ordens, algumas dessas que a gente conhece, outras que a gente não faz a mínima ideia que existem, que isso aí são ordens secretas mesmo. Ramificações, você acha? Ramificações são coisas mais fechadas que nem o nome nem o objetivo são conhecidos, assim. Aí você fala, cita uma, o cara vai falar, pô, se até o Daniel sabe, não é secreta mais, então nem vou citar nenhuma. Até pra não arrumar problema com ninguém que não quer que o nome seja trazido à tona, né? Então deixa quieto. Mas e aí? A Illuminati até hoje estão atuando? Então, seria esse plano que está no verso da nota de $1 lá. Qual o plano? É o olho de Horus encaixar na pirâmide e trazer o Filho Divino, que é o Cristo místico, né? A consciência crística. Então, mas não tem reunião de Illuminati? Eles estão em outras sociedades secretas? Tem gente que diz que tem. Esse William Schnoebelen disse que ele foi convidado para os Illuminati. Do nada, um cara apareceu materializado dentro da casa dele e se apresentou como Frater H, Irmão H, que eles usam muito código, né? O fundador dos Illuminati, o Adam Weishaupt, o codinome dele era Spartacus. Eles usam nomes fake pra não... Claro. E geralmente é 1 para 1, né? Você não encontra com a galera. Então. É um cara, o teu mentor, porque aí você não conhece ninguém, se der zebra, você só aponta um, né? E você fala, não sei nem o nome dele é Frater H. E aí o cara chamou ele pra Ordem dos Illuminati. E ele diz que, geralmente, os Illuminati, eles são uma linhagem de sangue, né? São famílias que são iniciadas ali dentro. Mas algumas pessoas com habilidades excepcionais, às vezes, são convidadas, né?
Porque o cara olha assim e fala assim, pô, esse cara tem potencial para ajudar a gente nesse plano de expandir essa ideia de uma nova ordem mundial. Vamos trazer o garoto aí, que o garoto é bom, o garoto tem talento. Ele diz que foi cooptado nesse sentido, assim. E o negócio foi interessante, né? Porque o cara chegou para ele e falou assim, você precisa... você vai receber uma carta. Aí ele recebeu uma carta e ele falou que é uma carta bonitona, assim. Ele achou até que era uma pegadinha dos amigos dele, né? Ele falou, pô, uma carta timbrada, bonitona, e eu tinha que assinar com o meu sangue e enterrar a carta em qualquer lugar que eu quisesse. E aí ele assinou com sangue, enterrou a carta, de repente mandaram de volta a carta para ele pelo correio, né? Assinada com outras instruções. Sei. E foi assim que ele começou a fazer participar. Ele não entra muito em detalhe, mas eu acho que envolvia isso de preparar o terreno para essa ordem mundial nova, que o que o Jack Parsons estava fazendo. A gente tinha parado lá no Ritual de Amalantra, Exato. que apareceu o Lan, que depois, se quiser botar o Lan aí, o Lan é aquele que parece alienígena, só que tipo 1908, né? Você mandou pra ele ou eles procuram? Não, eu não mandei, não. Tá, procura. Se você quiser procurar, LAM, Lan, aí imagem. Aí vai aparecer um cabeção gigante, assim, bem cara de alienígena. Inclusive, o ano que Crowley morre, 1947, é o ano que teve Roswell, no Novo México, começa o negócio de ET, né, de alienígena. Dizem que foi ele que abriu portais para essas entidades, e aí elas se passam como alienígena para iludir a humanidade. Porque se a entidade fala, tu vou levar tua alma pro inferno, valeu? Cara, não quero não, hoje eu tô ocupado, volta amanhã. Mas se ele fala, poxa, eu vim de outra galáxia, esse aqui esse é o desenho do próprio Crowley. E eu acho que é 1908, se eu não estou enganado. Não é igualzinho Megamente, cara. Só que nessa época não tinha isso. Então o Crowley, inclusive, lançou a cultura ufológica, veio dele, pô. Como mais uma estratégia aí para divulgar essa ideia da nova era, da era de Aquário, né? Então, quando o Crowley deixa o Jack Parsons como representante lá na Califórnia, aconteceu um problema. Porque o Jack Parsons ficou amigo de um cara chamado Ron Hubbard. E o Ron Hubbard, os dois, começaram a fazer vários rituais para tentar trazer essas entidades para nossa dimensão, para acelerar a vinda do Horus ou do Anticristo. E aí eles fizeram o ritual de Babylon, no deserto lá na Califórnia, onde tinha acontecido o teste da bomba Trinity, né, que o Oppenheimer tinha feito. Então eles acham que a bomba atômica ali, ela abriu uma fenda no espaço-tempo que facilitava abrir um portal temporal, né? Inclusive tem gente que diz que nessa primeira bomba Trinity, que foi o primeiro teste, que tá no filme Oppenheimer, né? E o nome é curioso, né? Trindade, né? Trinity. Dizem que eles colocaram dentro de uma cápsula de chumbo um bebezinho, para esse bebê receber, na hora que a bomba estourasse e abrir o portal, o bebê fosse ungido com uma força. Que doideira. E dizem que esse bebê eu não sei, uns dizem que é o Donald Trump, outros falam que é o George Bush, o pai. É uma loucura a história, né? Isso é piração total. Mas aí eles começaram a fazer esse ritual, eles fizeram o ritual de Babylon para trazer o espírito da Mulher Escarlate, a meretriz da Babilônia, para nossa dimensão. Porque é uma figura fundamental na Bíblia para começar o Apocalipse, né? Bíblia. Tá na Bíblia essa figura, né? E aí tem a ver com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a Feiticeira Escarlate tá ali, né? Pode crer. A Wanda Maximoff recebe o espírito da Feiticeira Escarlate, que é uma entidade universal poderosíssima para instaurar esse reino, mais né? na televisão aqui, isso aí esse cabeção aí, né? Então, nessa época que eles fizeram esse ritual, apareceu uma mulher chamada Marjorie Cameron na vida deles, uma ruiva, que eles entenderam que ela era a materialização da Mulher Escarlate, né? E aí o Jack Parsons passou a namorar com ela e tal, só que aí o amigo dele, o Ron Hubbard, roubou a mulher dele. E esse Ron Hubbard... É o mesmo do... É o da Scientologia, Mano, que começou com a Dianetics, né? Que começou com o negócio de... ele começa com histórias de ficção científica, né? É meio Lovecraft. Começa a ficção científica, vira um ritual, né? Vira um culto. E aí o Ron Hubbard pegou a mulher dele e levou embora no barco. E aí as histórias, né, contam que o Jack Parsons fez um ritual pesadíssimo para matar eles lá. E aí eles estavam no barco, rolou uma tempestade, o barco afundou, deu uma zebra, eles quase morreram. E aí dizem que essa briga espiritual acabou com a morte do Jack Parsons, porque o Jack Parsons ele
Ele quebrou financeiramente, ficou numa situação difícil. Ele tinha um laboratório em casa onde ele fazia experiência e aí explodiu um negócio lá na casa dele. Ele morreu numa explosão. Dizem que a CIA matou ele porque ele era espião também, que ele tinha muito conhecimento de foguete, né? Que ao mesmo tempo que ele fazia foguete para a NASA, ele fazia pro exército. Então tem esse vínculo curioso entre o ocultismo, o esoterismo e o exército. Ou a NASA também. A NASA é recheada de uma série de histórias assim sinistras, né? Eu não sei se o que a NASA diz é verdade ou se as lendas sobre a NASA são verdade ou não, mas que os foguetes da NASA eram construídos por um cara que era gênio da química, gênio da aviação e ocultista ao mesmo tempo. É verdade. Isso está documentado. Bizarro, velho. Eu tava lá atendendo as pessoas, né? Na igreja. E aí veio um casal conversar comigo. E a menina veio conversar comigo. Um casal veio conversar comigo. Ela falou mais ou menos assim pra mim. Depois de um tempo pra cá, eu comecei a passar mal na hora das orações. E eu acho que eu fiquei meio... Sei lá, eu não tô me sentindo bem. Ela tava, acho que com depressão, sei lá, alguma coisa assim. Ela começou a ficar estranha. E eu perguntei pra essa menina, eu falei, mas você se lembra quando que você começou a ter isso? E ela falou, isso aconteceu depois de uma conversa que eu tive com uma amiga. E essa amiga contou algumas histórias sobrenaturais, sei lá, algumas coisas espirituais pra ela. E ela meio que somatizou o negócio, entendeu? Então o que eu percebi é que essa menina, ela tinha assim uma personalidade, ela era meio frágil na personalidade. E a história que a menina contou pra ela incorporou o negócio, ela somatizou a história. Então ela tava só se sentindo assim mal, entendeu? Ela tava se sentindo mal e agora eu me lembrei. Ela começou a, de repente, ter vontade de fazer maldade contra si mesma, tá bom? Vontade de fazer maldade contra si mesma, de repente, depois dessa conversa. E a gente só chegou a essa conversa porque eu cavuquei, né? Porque sempre que a pessoa chega pra mim e fala, eu tô me sentindo mal. Aí eu falo, começou quando? Não me lembro direito. Eu falo, não, faz um esforço. Começou mais ou menos nessa época. O que aconteceu nessa época? Nessa época eu tive uma briga com a minha vizinha. A sua vizinha mexe com alguma coisa de feitiçaria? Mexe. Então provavelmente ela fez algum feitiço contra você. Entendeu? Então eu sempre vou cavucar a raiz do problema. Tá bom? Tô sempre cavucando ali a raiz do problema. E eu falei, tranquilo. Você tá na igreja? Tá na igreja? Sim. É membro da igreja? Sim. É batizada? Sim. Então, beleza. O casal, acho que eram noivos, o casal batizado, já na igreja, frequentando célula, aceitaram Jesus. Eu falei, então beleza, então vamos orar. Ela ficou em pé e eu comecei a orar e eu pedi pro noivo ajudar, falei, intercede aí também. E eu não encostei nela, eu tava assim perto dela orando, tá? Senhor, abençoa a mente da sua filha, tira toda a cadeia na mente, tudo que travou a mente da sua filha, repreenda em nome de Jesus e tal. Então eu fui orando por ela. E aí, de repente, ela fechou os olhos assim, bambeou e caiu. Ela caiu. Aí beleza, a gente continuou orando por ela e tal. E ela voltou. Ela voltou lá do desmaio, sei lá. E o namorado ajudou a levantar. E aí eu falei pra ela, senta aqui na cadeira, senta aqui na cadeira. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Ela, mais ou menos, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou, não gostei de você ter me empurrado, não. Aí eu falei, eu te empurrei? Ela falou, não gostei de você ter me empurrado, não. Não achei certo você fazer isso, não. Eu falei, olha só, graças a Deus tem testemunha aqui, ó. Seu namorado tá aqui. Eu não cheguei nem perto de você. Eu não encostei em você, eu não me aproximei de você. Ela, fala sério. Entendeu? Ela é jovem assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Pastor, fala sério. Não gostei de você ter me empurrado, não. Por isso que eu caí, porque você me empurrou. Eu falei, pergunta pro seu noivo aí se eu te empurrei. Aí o noivo falou, não, ele nem encostou em você. Mas como assim? Eu senti alguém me empurrando, por isso que eu caí. Eu falei, ninguém te empurrou. Ela, não tem como. Como é que eu senti alguém me empurrando e eu caí? Como é que pode? Como é que se explica isso? Qual é a explicação? Sabe uma pessoa que quer tentar te convencer que o que acabou de acontecer não existe? Entendeu? Eu conheço várias pessoas que são assim. O cara quer te provar, o cara monta uma teoria para provar um negócio que é evidente que aquilo não existe. Você fala, não, pelo amor de Deus. Pergunta pro seu... Você não acredita em mim? Tudo bem, pergunta pro seu namorado. E ele falou, ele não encostou a mão em você, não. Aí eu me senti assim meio desafiado por ela. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte então. A sala onde a gente tava,
tendo essa conversa, sei lá, devia ter sei lá, tô olhando aqui a minha sala como referência, uns 3 a 4 metros de distância de uma parede à outra. Sabe o que eu fiz? Eu falei pra ela, fica lá do outro lado da sala, que eu vou ficar no outro lado. Ela ficou encostada na parede de um lado e eu encostado na parede do outro lado e o namorado olhando, no meio da sala. E eu falei, eu vou começar a orar por você daqui de onde eu tô, tá? E você começa a orar aí de onde você tá, pedindo pra Deus te libertar desse sentimento ruim que você tá tendo, essa vontade de se machucar, ok? Ok. Comecei a orar a 4 metros de distância dela. Senhor, repreendo esse pensamento negativo. Não sei o que, ela caiu sozinha lá do outro lado. Caiu sozinha. Só que dessa segunda vez que ela caiu sozinha, ela começou a vir no chão se mexendo igual uma serpente, igual uma cobra. Ela começou a andar pelo chão da sala mexendo igual uma cobra. Negócio horroroso, pessoal. Filme de terror. Entenderam? Por isso que eu tô falando aqui, a mulher que virou serpente. Eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez que eu vi. Isso foi mais ou menos, sei lá, 2015, 2016. E ela ficou andando lá igual uma cobra, eu repreendendo, e ela fazia umas caras assim, fazia uns barulhos estranhos de bicho, entendeu? Negócio assim e tal, aí orando, o troço não saía de jeito nenhum. Eu sei que a gente ficou, pessoal, esse dia aí um tempasso, umas 2 horas orando assim, muito tempo. Ficamos muito tempo. E aí, conforme o negócio não saía, eu botei ela sentada, eu falei, olha só, agora você vai ter que me contar a sua história inteira, porque isso que tá acontecendo com você aqui não é normal não. E aí a gente sentou junto com o namorado, ela foi contando ali os problemas que ela teve com a mãe, problema que ela teve com o pai, problema que ela teve com a irmã. Na infância ela foi alvo de certos tipos ali de maldade, fizeram maldade com ela quando ela era criança, entendeu? Tudo aquilo tava agarrado dentro dela. E aquilo, ela sempre foi uma menina alegre e tal, feliz, mas uma conversa que ela teve com essa menina desencadeou, entendeu? Foi uma espécie de gatilho daquilo tudo ali, que tava no passado dela, né? Então acho que ela tinha passado por algum tipo assim de maldade quando era criança, tinha problema com os pais, problema com a irmã, com a família e tal. Então tinha muita coisa ruim ali. Aí eu fiquei um tempão com ela falando, olha só, então você percebe que você tem uma raiz de amargura no seu coração? Sim, tem uma raiz de amargura. Então você percebe que você precisa liberar perdão para sua mãe? Ah, mas ela fez muita maldade comigo. Eu falei, então, a Bíblia diz que a gente deve abençoar até os nossos inimigos. Eu falei para ela, sua mãe não é a sua inimiga, né? Então você precisa liberar perdão para sua mãe. Ah, acho que eu não consigo. Eu falei, o que Jesus ensina é que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que significa isso? Quando você perdoa, você é perdoado. Quando você não perdoa, você não é perdoado. Olha o problema, ok? Olha o problema, mãe. Eu falei para ela, se você não perdoar sua mãe de coração e você entender que Jesus é muito maior do que isso tudo, você também não vai ser perdoada. Só que o problema é o seguinte, se você não for perdoada, você vai ficar com brecha, você vai ficar com a sua alma poluída. Isso aí é margem para o inimigo atuar na sua vida. Então você precisa liberar esse perdão. Mas eu não quero que você faça isso da boca para fora, você tem que sentir isso. Você tem que sentir o amor de Cristo de verdade, você tem que entender que Cristo levou na cruz todas as nossas mazelas, né? O sermão da montanha, vinde a mim, estás cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então eu tive que passar ali um tempão, 2 horas, pregando o evangelho para ela, explicando o que estava acontecendo, ok? Explicando para ela a necessidade de perdoar, porque aquela raiz de amargura ali não estava deixando o espírito lá imundo sair dela. Estava travando a saída dele. Estava bem difícil, né? Esse negócio igual uma cobra no chão, uma coisa horrorosa, pô. Uma menina toda comportadinha, entendeu? Não era uma menina largada, que fala palavrão, que bebe e tal, descolada. Não, a menina toda comportadinha, toda arrumadinha, toda formalzinha, entendeu? Como é que a menina toda formalzinha, educada, pacata, comportada, trabalhadora, a menina trabalhava desde jovem, toda corretinha, responsável, pô, de repente vira uma serpente e fica andando igual uma serpente no chão. Pelo amor de Deus, né? Fica se rastejando igual uma serpente. A raiz de amargura, Mari tá perguntando, Mari Oliveira, qual é a gravidade da raiz de amargura? Pô, é muito grave isso. Espiritualmente é muito ruim. Isso é muito pesado. Raiz de amargura atrapalha muito a vida da pessoa. Porque um abismo chama outro abismo, né? Quando fazem uma maldade com você, se você não entrega isso para Deus,
aquilo vira uma brecha enorme na sua vida. Além de terem feito uma maldade com você, você alimenta aquilo ali se torna uma grande arapuca na sua própria vida. Eu preguei muito para essa menina, né? Eu preguei muito, expliquei para ela a necessidade. Eu vi que ali faltava um entendimento do que é o verdadeiro perdão, do que Jesus fez na cruz. Então, eu preguei a beça para aquela menina. E aí, no final, depois de horas lá, vamos orar de novo. Aí eu orei, ela caiu no chão de novo, ficou daquele jeito, né, sinistro, se contorcendo. Era, ao mesmo tempo que ela ficava igual uma serpente, ela se contorcia também, né? Botava a mão na barriga, parecia que tinha alguma coisa naquela região ali do estômago, do útero ali, alguma coisa assim no ventre, né? Na umbigo ali, aquela região, plexo solar, sei lá. Então a gente repreendeu alguma coisa ali e tal, e saiu, o espírito saiu. Depois eu fui acompanhando esse casal durante um tempo, parecia que estava tudo bem até a última vez que eu conversei com eles.